Olá, estamos aqui para apresentar o webinar ministrado pela professora doutora Angélica Bold. A nossa turma é 23.2 da Medicina UFPR e o nosso gene é o TYK2. Aqui no sumário a gente tem a parte que cada pessoa vai apresentar do gene e o seu respectivo nome. Eu, João Vitor Pereira, fiquei responsável pela estrutura do gene TYK2. Aqui temos algumas informações básicas sobre o gene. O nome oficial dele é Tyrosine Kinase 2, TYK2, ou tirosina quinase em português. Ele não possui sinônimos e o número dele no HOMIM é 176941. Aqui temos uma descrição básica do gene. As proteínas quinases são responsáveis pela fosforilação de proteínas e de compostos, e ele está ligado ao controle da atividade de proteínas. Aqui temos a localização cromossômica do gene TYK2. Ele está localizado, como descrito pelo HOMIM, no cromossomo 19. A letra P significa que ele está no braço curto. O número 1 na primeira região, na terceira banda e na segunda subbanda. O tipo de fita é reverse strand. Aqui temos a localização genômica, em vermelho dá para observar onde ele está marcado no cromossomo 19. Aqui temos outro modo no NCBI para também observar o gene TYK2 no seu cromossomo. Aqui temos alguns genes vizinhos. Esses genes são responsáveis pela codificação de proteínas. Por isso vamos dar uma atenção maior a eles. O gene da adesão, da intercelular adesão molecular, o ICAM3, é potencialmente o ligante mais importante da LAFA1 no início da resposta imune, porque a expressão do ICAM1, outro gene da superfamília das imunoglobulinas, observado em leucócitos, é baixa. Ou seja, ele está ligado à resposta imune. Outro gene vizinho está ligado a uma proteína ribonucleica, que é o HAVR1. É uma proteína de compartimento duplo localizada em locais de fixação da membrana plasmática de microfilamentos em fibroblastos. Aqui possuem outros genes vizinhos ao TYK2, que são genes regulatórios silenciadores. Mais para frente teremos mais genes vizinhos, que são regulatórios e intensificadores dessa vez. Aqui temos outro gene vizinho, só que dessa vez é um gene codificador de RNA. Aqui temos a região promotora e o Tata Box, que nesse caso seria AT Box, pois o gene está na fita complementar, na fita reversa. O gene em questão não possui Tata Box. Temos marcado em vermelho o primeiro exon e o segundo exon, e a região promotora delimitada pelas setas. O gene em questão possui duas ilhas CPG. A primeira, marcada agora, possui tamanho de 752 nucleotídeos, possui 58 ilhas CPG, e aqui temos a porcentagem de ilhas CPGs e a porcentagem de citosinas e guaninas nessa ilha. Na segunda ilha CPG, que é menor que a primeira, possuímos 22 ilhas CPGs, tamanho de 261 nucleotídeos, e as porcentagens de CPG e de citosina e guanina nessa ilha. Aqui temos os exons e os introns do gene. Existem 49 transcritos diferentes, que são variantes do splicing do gene. O transcrito de maior apoio experimental é o TYK2-204. Esse transcrito possui 25 exons, sendo 23 deles codificantes de proteínas e 24 introns. Na imagem acima dá para ver as partes que são retangulares, representando os exons, e as partes em linha representando os introns. Aqui temos a região não codificante, o TR5', em que o códon de início é dado pelo ATG ou AUG no RNA mensageiro, que codifica o aminoácido metionina.
Aqui temos alguns introns do gene em questão. O intron sempre é iniciado pelo GT e termina por AG, como todos estão aqui. Aqui temos a região UTR 3' em que é uma parte não codificante do gene, e ela é delimitada no final pelo códon TGA, que codifica o GA, que é um códon de parada, um stop códon. Sobre a homologia, temos genes ortólogos, que são genes que vêm de espécies diferentes, porém têm uma mesma origem evolutiva. O gene TYK2 possui 197 genes ortólogos. Aqui temos alguns genes ortólogos do TYK2 e nele podemos ver a porcentagem de semelhança dele com o gene humano. Também possuímos genes parálogos, que são genes da mesma espécie, porém com uma origem evolutiva diferente. Possuímos 32 genes parálogos. E aqui está a árvore evolutiva. O gene TYK2 está marcado em vermelho. E aqui temos o número de genes envolvidos, o número de modos de especiação diferente, que tem a ver com a mesma origem evolutiva, o número de duplicações, que são 7, o número de ambiguidades, que são 4, e o gene mais próximo, e um dos genes mais próximos, é o TYK2 da família dos gorilas, que está logo abaixo ao TYK2 humano. Boa tarde, tudo bem? Meu nome é Roberto e nós vamos discutir a regulação e a expressão do gene TYK2. Os transcritos do gene TYK2 são 35. Eles estão todos presentes nessa tabela, disponível no Ensemble. Desses 35 transcritos, 9 são codificantes de proteínas, 10 são degradados sem sentido, 5 a coding sequence não é definida. Essa tabela também apresenta alguns flags. Dentre esses flags, nós temos o main select, que seria o composto biologicamente mais recorrente, que é o TYK2 204. O Ensemble canonic, que seria o transcrito mais conservado, o de maior sequência codificante, o presente nas plataformas genéticas de confiança, e ele é também o mais expresso, que é o TYK2 204. O Gene Code Basic seria o flag para o transcrito mais codificante e completo da proteína, que fica com o 204 também. Também estão presentes com essa flag o 224, o 206, 215, 201 e 229. Nós também temos como flag o APRE-P1, que seria o transcrito que codifica a proteína principal, que é o TYK2 204, e o CDS 5' 3' incompleto, que seria o transcrito de um fragmento de uma proteína que tem uma ORF incompleta. Quando a parte 5' é incompleta, o N terminal é faltante, e esse flag é apresentado pelos transcritos TYK2 203, 212 e 223. Quando a parte 3' é incompleta, é faltante a parte terminal C. E os transcritos 203 e 235 apresentam essa característica. Importante ressaltar que o 203 ele apresenta tanto 5' quanto 3' completos. Em tecidos, esse gene ele é mais expresso em linfócitos EBV transformados, que são linfócitos infectados pelo vírus EBV Epstein-Barr, e eles apresentam maior expressão desse gene com 100.4 TPM, conforme o portal GTEx. O baço, com 95 TPM, e o tecido sanguíneo, com 78.64 TPM, também apresentam maiores transcritos, maior transcrição, maior atividade desse gene. Em diferentes sexos, existe uma diferença sutil entre homens e mulheres. Homens tendem a ter uma sutil tendência em ser mais expressos. É possível verificar isso no gráfico ao lado, proveniente do GTEx, em que as barrinhas azuis são um pouquinho mais altas. Sobre as isoformas, esse gráfico é disponível no portal GTEx. Ele demonstra
as mais ativas em determinados tecidos. Se for observar a primeira que aparece, ela apresenta mais bolinhas escuras, o que significa maior TPM e maior ativação. Também é possível ver que há uma expressão mais acentuada nos tecidos anteriormente citados. A partir de agora, alguns dados que nós vamos usar são do Human Protein Atlas. E para o gene TYK2, ele apresenta uma confiança incerta sobre tecidos normais. Sobre a expressão dele é relacionada ao câncer, ele está muito ligado aos cânceres ovarianos, pancreáticos e estomacais. Importante ressaltar que dentro dos cânceres, os prognósticos, em sua maioria, são positivos e favoráveis ao paciente. Porém, em câncer renal, existe um prognóstico não tão favorável. Sobre o controle por microRNAs. Eles têm 27 mRNAs ligados ao gene. E desses 27, apenas 2 têm um target acima de 80, que seria uma confiança maior. Esse target score está ligado ao número, à confiança de como o controle por mRNAs ele está ligado a 27 mRNAs, conforme um mRDB. E esses 27, dentre eles, apenas 2 têm um target score, que seria uma confiança estatística da eficiência. Apenas 2 deles apresentam um target score acima de 80. E normalmente eles ficam ali na casa dos 50, o que seria uma confiança não tão alta. O microRNA mais prevalente está destacado à direita, e na sequência não traduzida, ele vai identificar a leitura em azul, GGTAATAA. Olá, meu nome é Álvaro e eu vou falar sobre a expressão e função da proteína. O nosso gene ele codifica a proteína Non-Receptor Tyrosine Protein Kinase. Ela é membro da família das tirosina proteína quinases. Ela possui 1.187 aminoácidos e tem um sítio ativo presente de aceptor de prótons. Ela possui estrutura secundária e terciária. A estrutura secundária está na parte inferior da apresentação e a estrutura terciária está no canto superior direito da apresentação. A proteína basicamente se localiza no citossol da célula, como pode se ver nas duas imagens. Na micrografia de fluorescência, imunofluorescência, é possível ver no número 3 a proteína presente, de cor verde no citoplasma, que facilita essa localização. A função dessa proteína. Bom, a proteína ela tem função de sinalização de numerosas citocinas e interferons. Ela regula o crescimento celular, regula o desenvolvimento, migração celular e imunidade. Ela desempenha papéis estruturais catalíticos e sinalizações de interleucinas e interferons. Ela tem atividade catalítica na degradação do ATP e a função molecular dela é uma transferase. Na imagem à direita da apresentação, ela apresenta a degradação do ATP com os elementos químicos. Bom, a expressão dos tecidos e órgãos. Existe baixa consistência entre o anticorpo e o RNA, então a confiança dos dados é incerta. Mas, dos dados que a gente possui, existe maior expressão da proteína na pele, nos músculos estriado cardíaco, órgãos do sistema respiratório e no córtex cerebral. A diferença entre homens e mulheres é pequena, mas existe uma distribuição um pouquinho maior nas mulheres. Ocorre uma maior distribuição das mulheres nos seios e na placenta, no caso do homem, na próstata. Contraste entre a expressão da proteína e do RNA. Bom, as setas vermelhas mostram onde existe alta expressão de RNA e alta expressão da proteína, como é o caso do fígado e dos tecidos linfóides.
E as setas azuis, elas mostram quando tem baixa expressão do RNA, mas alta expressão da proteína, que é o caso do trato digestivo proximal e da pele. A expressão da proteína no cérebro é alta em todas as regiões, só que existe uma maior expressão na região do bulbo raquidiano. Expressão de diferentes tipos de células. Existe maior expressão em células do tubo distal e proximal, macrófagos e hepatócitos. Patologias relacionadas. Bom, a patologia relacionada é prognóstico favorável para câncer de pâncreas, endométrio, urotelial e cabeça e pescoço. E prognóstico não favorável para câncer renal. De novo, existe baixa consistência entre o anticorpo e o RNA, então esse resultado pode ser incerto, mas é o que temos disponível. E a imunodeficiência 35 é uma doença que é a deficiência da proteína do nosso gene. Ela é uma doença autossômica recessiva, ela se caracteriza pelo aumento da suscetibilidade à infecção por organismos intracelulares ou infecções virais. E estudos mostram um número normal de células imunológicas, mas existe sinalização defeituosa nas vias imunológicas, por isso que existe essa deficiência. Meu nome é Maria Victoria e vou apresentar polimorfismo do gene TYK2. Então, o que é polimorfismo? É quando a gente tem 2 ou mais alelos alternativos em uma população, aparecendo em uma frequência apreciada. Então, quando a gente pega um locus, a gente vai considerar ele como sendo polimórfico se o alelo mais raro dele vai estar numa frequência igual ou superior a 1%. Também a gente vai ter alguns fatores que eles não vão definir polimorfismo, como, por exemplo, o tipo de mutação, a localização da variante, o tamanho do segmento do genoma envolvido, ou ainda se existe um efeito aparente sobre o indivíduo. Então, todos esses fatores, reiterando, eles não vão definir polimorfismo. E aí aqui a gente tem uma tabela que está apresentando todas as variantes gênicas do nosso TYK2. E como projeção da tabela anterior, tem esse gráfico de pizza que pegou todos os dados daquelas variantes e está representado aqui nesse gráfico. Então a gente pode observar que a maior região do gráfico, que aqui está em azul, ela está representando as variações intrônicas, as variantes intrônicas, perdão. E como variante comum, a gente escolheu a RS2304256, que é uma SNP, ou seja, quando há a troca de um único nucleotídeo, e nesse caso a gente tem troca de bases. Então, houve uma translocação. Por quê? Porque houve a troca de uma pirimidina por uma púrica. Nesse caso, como a gente pode ver, a base ancestral é uma citosina que foi trocada por uma adenina. E ela é uma variante da região missense. Aqui a gente tem a indicação da localização dela no gene. Então a gente pode ver que está circulada ali no quadrado preto, que ela está localizada na região não codificadora do exon. Certo? E aqui a gente tem as frequências dos principais grupos étnicos humanos. Então, no quadro maior, a gente vê a frequência média mundial dessa troca. Então, a gente vê que, na média, a gente tem 73% de citosina e 27% de adenina. Mas se a gente for especificar para as regiões, a gente pode ver que na Ásia Oriental a gente teve uma troca maior. Então, no caso, citosina está em 48% e adenina está em 52%. Já, por outro lado, se a gente for observar a porcentagem na África, a gente vê que é onde teve menor troca. Por quê? Porque a gente tem 91% de citosina e 9% de adenina. Como intermediário entre a frequência da Ásia Oriental e da África, a gente tem a América,
que está ali com 81% de citocina e 19% de adenina. E a Europa e o sul asiático, eles estão como intermediários, sendo que a gente tem 26% na Europa de adenina e 29% de adenina no sul asiático. E essa variante vai estar associada com alguns fenótipos que estão indicados aqui no Assembly. Então a gente tem aqui artrite reumatoide, é um fenótipo associado, também diabetes mellitus, diabetes tipo 1, também tem doenças autoimunes como lúpus e cirrose biliar hepática. Uma outra variante comum que a gente tem aqui, que foi escolhida, é a RS176941. Ela também é uma SNP, também ocorreu uma translocação de base de citocina para adenina, e ela é uma variante localizada na região intrônica. E como frequência nos principais grupos étnicos humanos, a gente tem no quadro central a média mundial. Então a citocina vai aparecer em 70% na média e a adenina em 30%. Se a gente for olhar por região, nos quadros abaixo, a gente percebe que na Europa foi onde teve maior porcentagem de troca. Então a gente tem citocina com 59% e adenina com 41%. Se a gente for lá para o primeiro quadro inferior, a gente tem a África, que é onde tem a menor taxa de troca. Então, a citocina aparece com 77% e a adenina em 23%. Agora, se a gente for olhar a América, a Ásia Oriental e o Sul Asiático, a gente vê que elas estão em frequências intermediárias. Então, a América tem 29% de adenina, a Ásia Oriental tem 32% de adenina e o Sul Asiático tem 27% de adenina. A associação com o fenótipo dessa variante vai estar relacionada à imunodeficiência 35. Ela vai gerar nas pessoas uma resposta imunológica deficitária. E como variante rara escolhida, a gente tem a RS34536443, que é uma SNP também, é uma variante da região missense, e houve aqui uma translocação de base. Então, houve uma mudança de uma base guanina, que é a base ancestral, por uma base citocina, ou seja, né, de uma púrica por uma pirimidina. E aqui nesse slide a gente tem a ilustração do que acontece quando a gente tem uma variante do tipo missense. Então, se a gente pegar como exemplo o códon, que eu tenho as bases G, T, G, e eu realizar a troca da base timina pela base guanina, então eu vou ter um novo códon, que é GGG. Mas o códon anterior, ele iria codificar, segundo a tabela do código genético, o aminoácido valina. Só que com essa troca, agora ele vai passar a codificar um outro aminoácido. Então, houve a mudança de aminoácido. Agora, nesse exemplo, ele iria codificar o aminoácido glicina. Então, é isso que acontece quando a gente tem uma variante missense. A mutação vai resultar em mudança de aminoácido. E aqui a gente tem a frequência na população dessa variante rara. Então, a gente vê que a média mundial total é de 99% da base ancestral, que é a guanina, e 1% da base trocada, que é a citocina. Se a gente for ver na África e na Ásia Oriental, elas estão representadas com uma frequência de 100% nos gráficos. Já a América e o Sul Asiático, eles têm uma frequência intermediária, se a gente for considerar as regiões, e a Europa é a região que vai aparecer com maior frequência de troca, sendo que a guanina está em 97% e a citocina com 3%. O fenótipo associado a essa variante rara, então, segundo o Assembly, vão ser doenças autoimunes, hipotireoidismo, imunodeficiência e artrite. Obrigada. Olá, meu nome é Leonardo Murbach dos Santos Silva e eu fiquei responsável pela parte técnica de investigação do nosso gene. Primeiramente, foi feita a escolha da técnica de identificação do polimorfismo, que foi a PCR-RFLP, seguida da escolha da técnica para a quantificação do transcrito, que foi a RT-qPCR. Em relação à PCR-RFLP, ela é dividida em 3 etapas.
Primeiramente, ocorre a PCR, que é a amplificação da região específica de DNA contendo polimorfismo de interesse, seguida da clivagem por enzimas de restrição ou endonucleases, e por último a eletroforese, que permite a análise dos dados por meio da diferenciação de bandas, que informam se houve ou não a clivagem pelas endonucleases. A variante escolhida para ser analisada foi a variante comum apresentada anteriormente, a RS2304256, e por meio do site Ensemble você encontra a região flanqueadora do polimorfismo dessa variante. O polimorfismo está marcado como M em vermelho e originalmente ele é uma citosina, mas no caso de mutação ele torna-se uma adenina, caracterizando um processo de transversão. Feita a escolha da variante, pode-se dar início ao processo de PCR, que é a amplificação da região de DNA contendo polimorfismo, mas esse processo exige a utilização de primers específicos, que serão informados pelo site Primer Blast. Quando você insere a região flanqueadora, o site te informa 10 possíveis pares de primers para a região. Os 10 pares de primers citados anteriormente estão esquematizados na imagem. Esse é o desenho fornecido pelo site para a gente. A escolha do par de primers ideais para a realização da PCR depende de diversos fatores. Primeiramente, o product length, que é a quantidade de pares de bases delimitadas por esses primers. Ele deve estar em torno de 500 pares de base, seguida do temperatura ideal para anelamento dos primers e o percentual de guanina e citosina, que são fatores diretamente relacionados, porque a maior porcentagem de guanina e citosina, como elas fazem 3 ligações de hidrogênio entre elas, aumenta a estabilidade da região, exigindo uma maior temperatura para o anelamento dos primers. E por último, e mais importante, a presença do polimorfismo entre os primers. Dados os critérios apresentados anteriormente, o par de primers escolhido foi o número 8, sendo que o forward primer está representado em verde, anterior ao polimorfismo na região flanqueadora, e o reverse primer está posterior ao polimorfismo em verde. O reverse primer, para ser encontrado na região flanqueadora, ele deve ser passado por sentido direto. Por último, para comprovar a compatibilidade dos primers, se deve cruzar os dados do UCSNC in silico com os do Ensemble para ter certeza que os primers estão delimitando a região com polimorfismo. Como você pode ver, os primers estão sim anterior e posterior ao polimorfismo, compreendendo eles, sendo assim, eles são compatíveis para a realização da PCR. Amplificada a região do interesse, deve ser realizada a clivagem pelas enzimas de restrição. Essas enzimas de restrições que atuam no trecho amplificado podem ser encontradas pelo site Restriction Mapper. Você colocando a região flanqueadora, o site te fornece inúmeras enzimas de restrição que devem ser verificadas para ver se a funcionalidade delas é adequada para a clivagem do polimorfismo. A clivagem por enzimas de restrição ocorre apenas na presença de sequências específicas de bases. Nesse caso, para esse polimorfismo, não há enzima que realize a quebra sobre a mutação nem sobre o ancestral especificamente. No entanto, a enzima BSMI, apresentada a seguir, cliva apenas na presença da sequência GAA-TG. Como essa sequência não se repete na região amplificada e está presente apenas no caso da presença do polimorfismo, essa enzima é capaz sim de identificar a região de interesse. Assim, com a utilização da BSMI, só haverá clivagem na presença do polimorfismo, gerando duas bandas leves identificáveis na eletroforese. Na ausência do polimorfismo, será visualizada apenas uma banda pesada. Reforçando o conceito de eletroforese, esse é um processo de separação por massa a partir da aplicação de um campo elétrico e é necessária para a análise dos dados das clivagens das enzimas de restrição. Na ocorrência da clivagem, formam-se duas fitas leves, que se deslocam mais, e na ausência dessa clivagem, permanece apenas uma fita pesada de menor deslocamento pelo gel. Se houver a presença simultânea de bandas leves e pesadas, isso indica a presença de heterozigose, sendo um alelo contendo polimorfismo e o outro não. Agora, a respeito da quantificação do transcrito, o método escolhido foi a RT-qPCR, que consiste em duas etapas, a transcrição reversa e a PCR em tempo real. O transcrito escolhido foi o de final 525621.6, que já foi citado anteriormente como o TYK2-204, e a partir da escolha dele, você pode escolher o kit para realizar a PCR no site Thermo Fisher. O kit escolhido no Thermo Fisher foi o HS011-05947 e foi escolhido porque o kit deve abranger o transcrito a ser quantificado. Para se confirmar a compatibilidade do kit, você deve cruzar os dados entre o Thermo Fisher e o NCBI para confirmar que o NM do transcrito abrangido pelo kit é o mesmo NM do transcrito informado pelo NCBI. Como mostrado pelas imagens, o NM dos dois é o mesmo, a única diferença é o ponto 4 e o ponto 5, que refere-se à atualização da National Library of Medicine, mas ele pode ser usado sim e esse kit é compatível. Como o kit é compatível, ele vai possibilitar a hidrólise da sonda seguida da emissão de fluorescência e assim vai possibilitar a quantificação do transcrito inicial. Agora explicando um pouco melhor cada uma das fases da RT-qPCR, falando da transcrição reversa, é a formação da fita de DNA complementar a partir da fita de RNA mensageiro pela ação da transcriptase reversa.
Mas primeiro, a ligação do primer oligo-DT à cauda poliar do RNA mensageiro. Essa ligação ocorre devido à complementariedade entre as timinas do primer e as adeninas da cauda poliar. E essa ligação primer e cauda poliar permite a posterior ação da transcriptase reversa para a formação da fita de DNA complementar. E por último, a PCR em tempo real, com o produto da transcrição reversa. Ela consiste na adição de uma sonda, nesse caso específico a gente está falando da sonda TechMan, que é formada pelo fluoróforo, que emite fluorescência, e pelo quencher, que absorve essa fluorescência. Durante a PCR, a polimerização pela ação da TAC polimerase, e devido à TAC polimerase ser uma isonuclease, há a quebra dessa sonda quando ambas se encontram, separando o fluoróforo do quencher. A separação impede o quencher de absorver a fluorescência emitida pelo repórter, fazendo com que essa fluorescência seja emitida para o meio. Daí, identifica um ciclo de PCR. As curvas de emissão de fluorescência formadas a partir da hidrólise da sonda permitem a quantificação do transcrito inicial. E como esse método de PCR não exige a eletroforese, ele é muito mais prático e muito mais viável para a quantificação de um transcrito. Meu nome é Isabelle Rodrigues e eu vou falar de um dos artigos científicos escolhido que tem o título TYK2 é um supressor de tumor no câncer coloretal. Ambos os artigos são divididos em 4 tópicos que são introdução, resultados, discussão e materiais e métodos. Esse artigo foi publicado no Jornal de Oncoimunologia em setembro do ano passado, então é um estudo bem recente. Falando um pouquinho do câncer, o câncer coloretal, ou CRC, é a terceira principal causa de morte relacionada ao câncer, tanto em homens quanto em mulheres. A maioria dos pacientes desenvolve esse câncer de forma esporádica, mas cerca de 2% sofrem do CRC associado à colite. Em particular, os pacientes com doenças inflamatórias intestinais têm um risco 3 vezes maior de desenvolver esse tipo de câncer. A proteína TYK2 é um componente importante da via de sinalização JAK-STAT, e nos últimos anos, essa via tem sido cada vez mais considerada crucial para o desenvolvimento de vários tipos de câncer. A sinalização JAK-STAT é ativada por citocinas, e os receptores correspondentes são expressos em células cancerígenas e imunes. Dessa forma, a sinalização JAK-STAT desempenha um papel duplo na carcinogênese, uma função oncogênica e uma função supressora de tumor, que também foi observada em tumores no câncer coloretal em modelos animais. Já o papel da TYK2 na carcinogênese não é bem definido. Mutações oncogênicas do TYK2 foram encontradas em leucemias e outros tipos de câncer, e mutações de perda de função, ou LOF, foi encontrado no câncer de mama, gástrico e de colo. Então, esse estudo investigou as funções do TYK2 no câncer coloretal. Falando um pouquinho dos resultados, o estudo investigou o papel da proteína TYK2 no câncer coloretal usando camundongos geneticamente modificados. Então, foram estudados 3 grupos com deleção genética da proteína TYK2, sendo deleção em células epiteliais intestinais, deleção em células hematopoéticas e deleção completa no organismo, possibilitando compreender os efeitos dessa deleção. Então, os principais resultados foram: primeiro, a TYK2 atua como um supressor de tumores no câncer coloretal, ou seja, ajuda a prevenir o crescimento do câncer. 2. Quando a TYK2 foi completamente removida dos camundongos, eles desenvolveram mais tumores, sugerindo que a TYK2 normalmente ajuda a proteger contra o câncer coloretal. 3. Quando a TYK2 é removida apenas de certos tipos de células, os camundongos também desenvolveram mais tumores, mas não tanto quanto quando a TYK2 foi completamente removida. 4. A análise dos genes dos tumores mostrou que a remoção do TYK2 afeta a expressão de muitos genes diferentes. Isso inclui o gene IDO1, que está envolvido na supressão do sistema imunológico e é importante no desenvolvimento do câncer. 5. A pesquisa sugere que o TYK2 pode afetar o desenvolvimento do câncer coloretal, influenciando a maneira de como o sistema imunológico responde ao câncer. Então, a discussão do artigo traz que a deleção do TYK2 em células cancerígenas ou em células imunológicas aumentou a carga tumoral, mas apenas a deleção combinada em ambos os compartimentos celulares promoveu a progressão do tumor. Assim, o TYK2 é crucial para a vigilância imunológica do câncer, e a sua ausência pode levar a tumores mais agressivos. Além disso, o texto sugere cautela no uso de inibidores de TYK2 para tratar a doença inflamatória intestinal, que é muito utilizado, porque isso pode bloquear o TYK2 em todos os tipos celulares e potencialmente promover a progressão de lesões neoplásicas não reconhecidas.
Além disso, os dados revelam perfis moleculares distintos nos tumores com deleção de TYK2, sugerindo uma gênese e imunodição diferenciais do câncer. Além disso, o papel do IDO1 na regulação da resposta imunológica é destacado, como a expressão do IDO1 por células cancerígenas potencialmente levando à invasão imunológica. Então, a invasão imunológica é a capacidade de um patógeno ou da célula cancerígena de evitar a detecção e destruição pelo sistema imunológico. Em resumo, o TYK2 demonstra as funções supressoras no tumor de câncer coloretal, influenciando tanto nas células cancerígenas quanto no microambiente imunológico. Isso destaca a complexidade da regulação do sistema imunológico na resposta do câncer coloretal. Então, falando um pouquinho de materiais e métodos, o estudo utilizou uma variedade de métodos para investigar o papel do TYK2 no câncer, usando modelos de camundongos geneticamente modificados para deletar o TYK2 em diferentes tipos de células. Os camundongos foram tratados com um protocolo chamado AOM-DSS para induzir o desenvolvimento do câncer coloretal. Após o tratamento, os tecidos foram coletados para análise e utilizadas técnicas de imunohistoquímica e imunofluorescência para identificar a presença de várias proteínas e células. Posteriormente, os tumores foram processados e as células marcadas com anticorpos específicos para análise. E o RNA dos tumores foi isolado, sequenciado e analisado para identificar a expressão gênica diferencial. Além disso, o RNA dos tecidos e células foi isolado e convertido em DNA complementar para análise da expressão gênica específica. As amostras de tecidos foram homogeneizadas e digeridas enzimaticamente antes de serem analisadas por espectrometria de massa. Já os peptídeos foram identificados utilizando o software MaxQuant e a base de dados UniProt. E os dados foram avaliados usando software específicos e testes estatísticos para identificar as diferenças significativas entre os grupos. As vias autoimunes em camundongos e humanos são bloqueadas pela estabilização farmacológica do domínio pseudoquinase TYK2. O artigo científico trata dos desafios no tratamento de doenças autoimunes, apresentando a TYK2 e sua variante P1104A como protetoras. A pesquisa revela a descoberta de ligantes de pequenas moléculas que reproduzem o efeito protetor da variante P1104A, bloqueando a ativação mediada por receptor e a atividade do domínio catalítico. Essa abordagem resulta na interrupção da transdução de sinal downstream e da transcrição gênica dependente de sinalizadores de transdução de sinal e ativadores de transcrição. O BMS 986165, ao influenciar vias autoimunes, modelos pré-clínicos e ensaios clínicos, destaca-se como uma potencial terapia inovadora para doenças autoimunes e inflamatórias crônicas. Resultados. O BMS 986165 é um medicamento que se liga seletivamente ao domínio pseudoquinase de TYK2, bloqueando a ativação de TYK2 e sinalização subsequente em células imunes humanas. Descoberto visando o tratamento de doenças autoimunes, ele é altamente seletivo para o domínio pseudoquinase de TYK2, com uma constante de dissociação, o KI, de 0,02 nanômetros. Além disso, o BMS 96165 inibe potencialmente as respostas inflamatórias mediadas por TYK2, demonstrando eficácia em modelos animais de colite e nefrite lúpus. Em ensaios clínicos, o medicamento mostrou suprir efetivamente as respostas induzidas por tipo 1 e IFN em pacientes com lúpus. Em ensaios clínicos, o medicamento foi bem tolerado, com efeitos adversos leves a moderados, ausência de eventos adversos significativos e uma alteração significativa nos parâmetros hematológicos e o potencial terapêutico promissor em doenças autoimunes, incluindo lúpus. Discussões. Há discussões sobre o BMS 986165 como um inibidor seletivo de TYK2, ênfase nas doenças autoimunes e inflamatórias como alvos como lúpus e a psoríase. Mecanismo de ação único. Destaque para o direcionamento do domínio pseudoquinase de TYK2. Explicação das vantagens potenciais com alta seletividade e ampla faixa de doses em ensaios clínicos. Resultados pré-clínicos. Evidência de eficácia em modelos pré-clínicos, incluindo ensaios com camundongos propensos ao lúpus e psoríase. Importância dos resultados positivos observados. Ongoing Clinical Trials. Atualização sobre os ensaios clínicos em andamento com BMS 986165. Foco nos pacientes com doenças de Crohn, LES e psoríase. Limitações e considerações futuras. Conhecimento das limitações, como variações entre modelos de camundongos e humanos, e discussão sobre a necessidade de avaliações cuidadosas em ensaios clínicos e possíveis considerações futuras.
Materiais e métodos. BMS 986165. O BMS 986165 foi sintetizado como previamente relatado. Camundongos e declaração ética. Os estudos foram conduzidos em conformidade com padrões éticos, incluindo monitoramento de parâmetros de saúde e coleta de amostras para avaliações farmacodinâmicas. Produção de IFN induzida por IL-12 em camundongos. Camundongos foram tratados com BMS 986165 antes da administração de IL-12 e IL-18. A produção de IFN foi mediada em amostras de sangue por ensaio de imunoabsorção enzimática. Respostas farmacodinâmicas em camundongos. Camundongos foram tratados com BMS 986165 para avaliar a expressão gênica dependente de IFN. Amostras de sangue e tecidos foram coletadas para análises histológicas e de expressão gênica. Colite induzida por CD40 em camundongos S, T e D. A eficácia do medicamento foi comparada com um anticorpo anti-P40 em um modelo de colite. Doses variadas do medicamento foram administradas oralmente e os animais foram monitorados de células T na colite. O BMS 986165 foi avaliado em um modelo de transferência de células T específicas. Parâmetros clínicos e histológicos foram registrados após administração oral e injeções de anticorpos. Efeito do tratamento do medicamento na expressão gênica de IFN em voluntários saudáveis desafiados com IFN2A. Em um estudo clínico, voluntários saudáveis receberam IFN2A após tratamento com o medicamento. A expressão gênica de CX, CL10, ISG20 e IF27 foi medida antes e após a administração. Análises estatísticas. A significância estatística foi avaliada usando ANOVA e testes não paramétricos em experimentos específicos. O estudo proporcionou insights sobre a eficácia do medicamento em modelos pré-clínicos e clínicos, indicando potencial terapêutico em doenças. E essas são as referências bibliográficas do nosso trabalho. Muito obrigada pela atenção de todos. Olá, vamos apresentar o pôster referente ao webinar da gente, a turma 23.2 da Medicina UFPR. E vamos lá. A minha parte é a estrutura do gene TYK2. O nome do gene é tirosina quinase 2. A abreviação dele é TYK2. Ele não possui sinônimos. O número dele do homem é 176941. A tirosina quinase 2 é responsável pela codificação da tirosina quinase, que realiza a fosforilação de diversas proteínas. Todas as proteínas quinases são responsáveis pela fosforilação de proteínas. A fosforilação desses resíduos é responsável por estímulos extracelulares e intracelulares que fornecem um mecanismo altamente eficiente no controle da atividade de proteínas. A localização cromossômica do TYK2 é representada por 19p13.2. E abaixo estão duas figuras que representam a localização dele referente ao cromossomo 19. Sobre a regulação do gene TYK2, ele gera 35 transcritos, sendo 9 deles codificantes de proteínas. Ele é expresso principalmente nos linfócitos transformados pelo vírus EBV, no baço e no tecido sanguíneo. Entre homens e mulheres, há uma diferença sutil na expressão. A expressão do gene é afetada pela presença do vírus nos linfócitos. Sua expressão de forma mais pronunciada também é relacionada ao aparecimento de cânceres ovarianos, pancreáticos e estomacais. O seu controle é realizado por 27 miRNA, sendo que apenas 2 apresentam um target acima de 80. E o gráfico ele vai expressar a expressão gênica em tecido por massa para o TYK2, mostrando que há uma expressão muito grande nas células transformadas, os linfócitos transformados por EBV. Bom, a tirosina proteína quinase não receptora TYK2 está localizada no citossol da célula. Ela se associa com receptores de citocina tipos 1 e 2, promovendo sinalização de citocina por meio de fosforilação desses receptores. A proteína é expressa em grandes quantidades na maioria dos tecidos, porém observa-se uma maior expressão na pele, no músculo estriado cardíaco, em órgãos do sistema respiratório e córtex cerebral. A desativação da expressão dessa proteína pode promover alta proteção contra doenças autoimunes comuns.
O gráfico 2 mostra a expressão da proteína em diversos tecidos do nosso corpo. Em relação a polimorfismos do gene TYK2, nós temos representado as variantes gênicas através desse gráfico de pizza, que a gente pode observar que a maior região do gráfico está sendo ocupada pelas variantes intrônicas, e como variante comum e rara escolhidas, nós temos uma SNP da região missense. A variante comum é a RS2304256, que vai ocorrer em 4,9% da população, e os fenótipos associados a ela são diabetes tipo 1, lúpus, imunodeficiência, artrite reumatoide e cirrose biliar hepática. Já a nossa variante rara é a RS34536443, que vai ocorrer em 0,4% da população, e os fenótipos associados a ela são hipotireoidismo, psoríase, diabetes tipo 1, artrite reumatoide, cirrose biliar hepática e porcentagem de linfócitos de leucócitos e doenças autoimunes. Ambas são translocação de base, que houve a mudança de uma base pirimídica por uma púrica. Agora, a respeito de técnicas de investigação, foi escolhida uma técnica para a identificação do polimorfismo, que foi a PCR-RFLP, que consiste em 3 etapas. Primeiramente, a PCR, que é a amplificação do trecho de DNA contendo polimorfismo, e essa amplificação exige a utilização de primers específicos que delimitem a região, seguida da clivagem por enzimas de restrição, e por último, a eletroforese, que permite a análise dos dados. Por meio da diferenciação de bandas, você consegue concluir se houve ou não a clivagem pelas enzimas. E a técnica escolhida para a quantificação do transcrito foi a RT-qPCR, que é dividida em 2 etapas. A transcrição reversa, que é a formação da fita de DNA complementar a partir da fita de RNA mensageiro, utilizando a enzima transcriptase reversa, seguida da PCR em tempo real, que é um tipo de PCR que utiliza sondas que, ao serem hidrolisadas, emitem fluorescência, permitindo a quantificação do transcrito inicial. O artigo TYK2 é um supressor de tumor no câncer coloretal, discute o papel crítico que o gene TYK2 desempenha na prevenção da progressão do câncer coloretal, com suas funções supressoras de tumor em células imunológicas e epiteliais, influenciando a expressão de IDO1 e contribuindo para a vigilância imunológica no estroma tumoral. As vias autoimunes em camundongos e humanos são bloqueadas pela estabilização farmacológica do domínio pseudoquinase TYK2. O estudo mostra que o BMS 986165 tem promissora seletividade e eficácia na inibição de respostas inflamatórias mediadas por TYK2, destacando seu potencial como candidato terapêutico em doenças autoimunes, incluindo o lúpus. E aqui estão as referências do nosso trabalho.